E eu tenho uma mensagem do coração que está queimando no meu coração, todos esses dias em que eu fui pedir a Deus uma palavra para o Natal, que eu quero compartilhar com vocês. Lucas capítulo de número 2. Se você tem a sua Bíblia eletrônica ou de papel, abra ela aí, ou ligue ela aí. E vamos ler aquilo que o Senhor quer falar conosco hoje à noite. Capítulo 2 do Evangelho de Jesus segundo Lucas, o verso de número 6 e 7. Está aqui na tela também. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê. E ela deu à luz o seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Amém. O lugar onde Jesus nasce, nós sabemos por ouvirmos em músicas e até mesmo por lermos na Bíblia. Jesus nasce em Belém. Seus pais moram em Nazaré, mas o lugar do seu nascimento é Belém, em Israel. E a gente sabe o porquê. Seus pais, José precisava se alistar. Era uma ordem do império que todo judeu se alistasse. E a região onde eles viviam, o local do alistamento era Belém. E José vai a Belém, e quando chegam lá, o texto diz, chegou a hora de dar à luz, chegou a hora do menino nascer. Correria, gente. Imagina, a mulherada aqui se prepara, faz mala da criança, fica preparadinha, organizada, organiza tudo. Organiza a agenda do marido, tem tudo organizado, tudo certinho. Maria deve ter pegado algumas roupinhas lá, José também, subiram. E aquela menina jovem, parece que não só não tinha muita experiência, pois ela era uma menina, mas não tinha esse cuidado, essa prudência de pensar que poderia nascer o menino. E aí, o tempo de dar à luz chega. Contrações, dores, e eles saem procurando um lugar para Jesus. E o texto vai dizer, o texto que a gente leu, diz que não se achou lugar para ele. E o que esses dois versos que a gente leu fala com a gente? O que Deus fala ao meu coração? Para que eu compartilhe com vocês nesta noite. São 3 coisas que eu recebo de Deus para compartilhar com vocês acerca desse nascimento aqui, desse Natal, desse acontecimento em Belém. E a primeira delas é que o fato de Jesus nascer em Belém revela a nossa capacidade de Jesus nascer em nós. Porque Jesus começa a manifestação dele na terra nascendo lá na cidade, mas depois ele vai nascer em cada um de nós. Porque eu sempre digo aqui que o desafio do ser humano não é acreditar que Deus está vivo e que Deus existe. O desafio nosso é a gente ter uma consciência e viver de forma em que a nossa vida responda que Deus está vivo em nós. De que Deus é Deus através de uma experiência que a gente tem com Ele. Foi exatamente uma dessas crises que Jó viveu. Porque Jó, quando ele passa aquela situação de dor e de dificuldade, o que acontece? A mulher de Jó colocou a vida relacional dele com Deus em xeque, dizendo, amaldiçoa esse Deus e morre.
Mas não só a mulher de Jó, o diabo colocou o relacionamento de Jó com Deus em xeque, dizendo: Jó te serve porque você o cobriu de bens, a vida dele é boa, então é fácil servir a Deus na vida boa. A fé de Jó foi também desafiada e colocada em xeque pelos seus próprios amigos. Mas esse mesmo homem, um dia ele vai declarar a vida de Deus nele. Esse mesmo homem, esse mesmo Jó, um dia vai declarar na palavra de Deus que esse Deus estava vivo, de que esse Deus estava vivo não só na história da criação, não só na história do mundo, mas estava vivo para ele. Porque sabe o que Jó exclama? Jó diz assim: eu sei que o meu Redentor vive. E por fim se levantará sobre a terra. Então Jó, só nessa expressão, nesse versículo, ele responde à mulher, a dúvida da mulher, a dúvida do diabo, porque a mulher dizia assim: amaldiçoa esse Deus, morre Jó. O diabo dizia assim: esse Jó não tem relacionamento com Deus, coisa nenhuma. Tira as coisas dele e ele vai deixar de esperar nesse Deus. As coisas de Jó foram tiradas e ele está dizendo o quê? Eu sei que o meu Redentor vive. Quando ele fala, eu sei que o meu Redentor, em primeiro lugar, para todas as dúvidas de Jó, ele tem uma certeza. Porque quando ele diz eu sei, ele está dizendo, eu tenho certeza. Não é uma possibilidade. Quando Jó afirma, eu sei, ele está dizendo, eu estou convicto. Eu estou firme. Você está convicto que Jesus nasceu? Não só lá em Belém, mas que ele nasceu em você. Que certeza maravilhosa é essa? Jesus nasceu em Belém para que essa realidade de certeza também abundasse no nosso coração aqui, nesse tempo, na sociedade em que a gente vive, no lugar onde a gente vive. Eu sei que o meu Redentor vive. Os amigos de Jó duvidaram da integridade de Jó. E quando ele diz, eu sei que o meu Redentor, quando ele clama por um Redentor, ele está querendo dizer o seguinte: eu posso até ter a minha integridade, eu posso ter uma falha na minha integridade, eu posso ter um problema na minha moral, mas eu tenho um Redentor. Porque não importa o quão perdido nós estejamos, o homem esteja, o dia em que ele se encontra com o Redentor redime tudo na sua vida. O Redentor restaura tudo na nossa história. E é isso que Jó vive. E ele disse, eu sei que o meu Redentor vive. A mulher de Jó está dizendo, morre Jó. E Jó está respondendo, por que eu vou morrer se eu tenho um Redentor que vive dentro de mim? Então o desafio da nossa vida no Natal é a gente pensar sobre isso. Nós não tínhamos capacidade nenhuma de Jesus nascer em nós. Sabe por que Deus escolheu Belém? E sabe por que em Belém o texto diz que não tinha lugar para ele? O texto que nós lemos? Não tinha lugar para eles? Eu fiquei pensando nisso. E sabe qual que é o meu entendimento? Não é que em Belém não tivesse lugar para eles. Eu não estou desmentindo a Bíblia. Mas eu quero que você faça uma reflexão comigo. Eu imagino que quando o texto diz que não tinha lugar para eles, é que não houve nenhum lugar, nenhuma porta em que eles tenham batido, que tenha se aberto e dito, tem um lugar para vocês aqui. Pode ser que tivesse algum lugar, naquela época não tinha Google. Sabe, não tinha o aplicativo do Priceline, do Hotels, que você entra lá e vê as disponibilidades que tem à sua volta de hotel e escolhe alguma coisa para passar uma noite. Não tinha. Eles vão num lugar, está cheio. Eles vão no outro, não tem lugar.
E aquela correria, Maria para dar à luz, e essa menina disse assim, não vai dar tempo. Então Deus propositalmente fez com que não tivesse lugar para eles, para ensinar para a gente que para Jesus nascer, nunca dependerá da nossa capacidade. Nunca, jamais dependerá da sua capacidade, do que você pode oferecer. Está uma luta, hein? Não, o meu amigo João vai me trazer o que eu resisti ali atrás. Ele vai me trazer uma tape. Irmãos, nunca, olhem para mim aqui, nunca, homem nenhum, em lugar nenhum, teria capacidade de dizer, Deus pode fazer Jesus nascer em mim, porque eu sou um lugar adequado, porque eu sou um lugar, um ambiente bom, eu sou um ambiente preparado para Jesus. Quando Jesus nasceu na gente, nenhum de nós tínhamos condições de que ele nascesse na gente. A gente estava perdido. Obrigado, João. Estou coladinho com o microfone agora, irmãos. Ou ele está comigo. Nenhum de nós tínhamos condições. E Deus, inclusive, onde é que Jesus nasce? Numa estrebaria. E eu tive esse ano, em nossa ida para Israel, mais uma vez a oportunidade de ir no Campo dos Pastores em Belém. Porque naquela época, no Campo dos Pastores, geralmente haviam grutas, onde eles recolhiam as ovelhas no tempo de muito frio, e ali passavam a noite, guardavam as ovelhas. Então, era numa gruta daquelas, muito provavelmente foi numa gruta daquelas, em que Jesus ou que Maria foi levada por José, para que pudesse dar à luz. Agora pense, Deus fez o filho nascer num lugar simples. Para quê? Para que ninguém se sentisse sem oportunidade. Para que ninguém pudesse reclamar e dizer assim, a minha vida é simples, eu não tenho condições, eu não sou pop, eu não sou uma pessoa letrada, eu não sou uma pessoa da alta sociedade, como é que o Filho de Deus vai nascer em mim? E aí Deus está dizendo, eu fiz ele nascer em Belém, para que ficasse claro para você, de que ele pode viver, nascer em você mesmo. Que Deus não estava interessado num lugarzão, Deus não estava interessado numa pessoa que pudesse impressionar, nada impressiona Deus. Então quando Deus fez Jesus nascer em Belém, Ele estava mostrando para a gente, que é nos lugares simples. Se você se sente alguém simples, alguém sem nada para oferecer, alguém que não... Cá venhamos, nenhum de nós aqui somos de nobre nascimento. Nenhum de nós aqui somos de realeza, somos filhos de gente da alta sociedade do nosso país. Pelo menos se tiver alguém aí, se manifeste, eu quero te conhecer. Então imagine se a gente fosse olhar por essa perspectiva, Jesus só vai nascer num lugar especial. Não, ele nasceu num lugar simples, para mostrar que ele continuaria nascendo nos lugares, nos corações mais simples da terra. A segunda coisa que a gente vê aqui é que Deus fez o Filho nascer num lugar inóspito, lugar sujo, num lugar quase que asqueroso, uma caverna de pedra, fria. O chão é terra, os animais fazem as suas necessidades lá, e lá mesmo dormem. E Deus fez o seu Filho nascer nesse lugar inóspito, para revelar para a gente que Jesus também nasceria, até mesmo num coração impuro, numa pessoa cheia de pecados. Não importa a condição que o homem tenha, Deus é capaz de fazer Jesus nascer no coração da pessoa mais imunda e mais impura da face da terra. Eu estava naquela sala ali hoje, e a gente está vendo como está difícil as coisas no Brasil, né?
Eu tenho visto muita gente desejar a morte do governante do Brasil hoje, do Lula. Enquanto eu estava orando pelo Brasil, Deus começou a ministrar no meu coração. E eu comecei a orar pela salvação do Lula. Porque se todas as igrejas do Brasil estivessem orando pela conversão da vida do Lula, e não para que ele não entrasse no poder, ou para que ele saísse, tivesse um mal súbito, entende? Mas se a gente estivesse orando pela salvação daquele homem salvo, tudo mudaria. Aquele homem salvo, a história seria outra. Então, às vezes a gente olha o Brasil, os crentes olham e falam assim, não, o Lula vai para o inferno. Jesus nasceu numa estrebaria para mostrar que ele teria a capacidade de viver, de nascer num coração de um homem como aquele. Ou qualquer outro. E inclusive nós, antes de conhecermos Jesus, que tínhamos uma vida indigna, imoral, imprópria, mas Jesus nasceu lá para mostrar que nasceria também em qualquer outro lugar. Jesus nasceu num lugar pobre para mostrar que não custaria nada para a gente, que não seria com dinheiro que você alcançaria o seu relacionamento com Deus, que você receberia Jesus. É por isso que ele nasceu naquele lugar. Era um lugar pobre, era um lugar que ninguém dava a mínima, ninguém queria viver lá, ninguém queria andar lá, e Deus fez o seu filho nascer lá para mostrar que você não precisaria pagar nada. É de graça. Jesus nasce aí, Jesus nasce aqui, sem a gente pagar um tostão, sem a gente pagar um centavo. Aliás, a gente nunca vai ter condição, e ninguém nesse mundo, nem as pessoas que tivessem alguma condição na vida, teriam condição de pagar por aquilo que Jesus significa. A segunda coisa que esse texto nos mostra, além da nossa capacidade, que é nenhuma, de receber Jesus, é o nosso posicionamento. Porque depois que Jesus nasce, Maria faz uma coisa que o texto revela. Ela o embrulha em panos. E eu fiquei pensando que com certeza aqueles panos não eram o enxoval do bebê. Aqueles panos eram, muito provavelmente, as únicas roupas que ela tinha levado extra. Que José tivesse levado extra. Então ela pega aqueles próprios panos que pertenciam a eles, e agora tudo que é deles passa a ser de Jesus. E quando tudo o que é seu pode ser usado por Jesus, tudo que é dele também ficará à sua disposição. Ela dá tudo que eles têm algumas roupas para aquela viagem, e eles embrulham Jesus naquelas roupas. Perceba, quando tudo que é meu está à disposição de Jesus, está cobrindo, está envolvendo a Ele, envolvendo o seu reino, tudo que é dele, tudo que é do reino dele também, passa a ser meu, passa a fazer parte da gente. E a terceira coisa que o fato de Jesus nascer lá em Belém nos revela, terceira e última, é que Jesus nascer em Belém fala da nossa responsabilidade. Veja bem, eu falei da nossa capacidade, que é nenhuma, eu falei do nosso posicionamento, em terceiro eu falo da nossa responsabilidade. Porque depois que Jesus nasce, ela o envolve em panos, e o texto diz que ela o coloca na manjedoura. Eu trouxe uma foto de uma manjedoura daquela época no Oriente, para vocês verem. Porque a gente vê muitos presépios com manjedouras de madeira, não é? No Ocidente as manjedouras eram de madeira, mas no Oriente a manjedoura era de pedra. Lá no campo de pastores, onde a gente vai, e se Deus quiser em 2025 tem viagem para Israel. Você ouviu um amém aí, igreja? Quem está com fé? Vamos para Israel, gente. Então,
lá nesse campo de pastores tem uma réplica de uma manjedoura de pedra desse jeito. Então eu fico pensando aqui na responsabilidade dessa mulher que colocou ele numa manjedoura. Quem é de vocês, mulheres, que colocaria o seu bebezinho num lugar desse de pedra? Aparentemente frio, só envolvido nos panos, o menino não tinha nem roupa, não tinha macacão. E ela coloca ele lá. Espera, alguma coisa está errada aqui. Ou, na verdade, alguma coisa está muito certa, quando o texto diz que ela coloca ele na manjedoura. Por quê? Porque se fosse qualquer uma de vocês, mulheres que já tiveram filhos, eu tenho certeza que você ia ficar, se você ficasse 3 dias naquele lugar, você ia ficar os 3 dias com aquele menino no colo. E quando tirasse ele do colo, ia dar para o José. José, ó, segura aí, vamos revezar. Mas na manjedoura, nesse cimento aqui, ele não vai deitar. Nesse berço de pedra aqui, tem aquelas almofadas que a mulher coloca, né? Nos berços dos filhos, das crianças e tanta coisa. Não. Mas ela colocou ele lá. E aqui fala da nossa responsabilidade, porque aquele era o melhor que ela podia fazer com o menino. E nesse Natal, o que Deus quer falar com a gente, é que às vezes a gente se espelha nos grandes exemplos de fé. E a gente mira no grande exemplo e fala, mas eu estou desse lado aqui, como é que eu chego lá? E a gente nunca consegue ter um relacionamento com Deus tão bom quanto devia. Mas quando essa mulher coloca o filho, o Jesus na manjedoura, Deus está falando conosco que era o melhor que ela podia fazer. Era o melhor que ela tinha nas mãos. E talvez o nosso relacionamento com Jesus não tenha mudado, não tenha crescido o seu relacionamento com Jesus, porque você está dizendo, eu só não aumentei o nível do meu relacionamento com Jesus, porque isso ou aquilo na minha vida ainda não aconteceu. O dia que acontecer, eu venho de cabeça a Deus. Eu me entrego de alma, de espírito, eu vou ser alguém diferente. Não é isso que Deus está querendo falar para você. Não é isso que Deus espera de você. Deus espera você ter responsabilidade com o menino, com aquilo que você tem, onde você está. Você tem um nível grande de conhecimento bíblico, então, glória a Deus, se aprofunde ainda mais. Mas se o seu nível é pequeno, não fuja, se aproxime. Está tudo bem com você? Saudável, tudo em paz. Busque mais. Mas não pegue um problema que você tem e diga, Deus, se o Senhor resolver isso aqui, eu vou ser alguém melhor. Não faça isso. Faça o melhor com o que você tem, porque isso é responsabilidade. Isso é responsabilidade com o presente que Deus te deu na mão. Deus nos deu o seu filho. O que a gente está fazendo com o seu filho? Às vezes a gente está pegando esse filho e está dizendo isso, dizendo assim, o que eu tenho hoje? Eu tenho uma manjedoura. Eu não vou nem colocar Jesus na manjedoura, porque não é o que eu quero, não é o que eu sinto que Ele merece. Sabe o que Deus quer de você? Deus quer a tua sinceridade, quer você no altar dEle do jeito que você é, entregando-se sem reservas, cuidando do reino de Deus, assumindo a sua responsabilidade espiritual. Deixa eu falar para você, o teu relacionamento com Jesus, que talvez você esteja colocando culpa na economia, num melhor emprego, ou num trabalho que ainda não veio, ou no marido que ainda não chegou, ou na esposa que ainda não se converteu, ou talvez você esteja colocando em uma série de coisas, esses argumentos para ter uma desculpa. E Deus só está interessado numa coisa. Deus só está interessado em você tomar uma atitude de responsabilidade, dizer, Deus,
eu não posso viver sem ti. Eu vou usar o que o Senhor me deu. É pouco, pode ser, mas eu vou usar isso para te servir melhor. Eu não vivi ainda o que eu desejo? Não, mas eu vou começar a te servir hoje, do jeito em que eu estou. Eu vou receber o seu presente, o nascimento de Jesus, e eu vou me responsabilizar com esse nascimento. Jesus está nos... Olha, gente, eu não quero ser herege, mas se você parar para pensar um pouquinho hoje aqui, todos nós hoje aqui somos a figura da Maria, que teve Jesus nos seus braços, que teve Jesus acesso da sua vida, que teve o Filho de Deus, que teve o Senhor na sua vida, nas suas mãos, e que tem oportunidade de assumir responsabilidade do jeito que Ele tem para você. O Cortella, um filósofo brasileiro, ele fala uma coisa acerca da excelência, que eu acho muito interessante. Ele fala, ser excelente não é você ter as melhores condições para fazer as coisas, mas ele diz assim, é você fazer o melhor na condição que você tem, enquanto você não tem melhores condições para fazer melhor ainda. Porque talvez o presente que você recebeu na mão, se ele não for tomado como responsabilidade nossa, para a gente fazer o nosso melhor para ele, independente das condições, talvez as condições melhores nunca venham. E talvez você vai ficar adiando, e quando você vê, a vida acabou. E eu não estou querendo ser pessimista, pelo amor de Deus. E nenhum profeta contrário. É que pode ser até que a condição venha, mas quando ela vier, ela vai te distrair ainda mais. Se o que nos leva para longe do Filho de Deus, de Jesus, forem as condições, elas nunca serão favoráveis. Deus espera que a gente hoje tenha a responsabilidade de colocar o Filho de Deus no melhor lugar que nós temos. Qual o melhor lugar que você tem hoje para que Jesus habite? Porque talvez você diga, minha moral não está boa. Minha palavra não está valendo muito. Minhas condições financeiras, meu casamento, e talvez você não encontre nenhum lugar seguro para pôr Jesus. Você tem um coração quebrantado aí? Você tem um espírito que está clamando por Jesus? Coloca ele no centro desse coração, no centro desse espírito. Você vai ver o quanto vai mudar a sua história, a sua vida. Porque aquele lugarzinho, aquele campozinho de pastores, que não era nada no mundo, hoje é visitado por milhares de pessoas, porque onde Jesus nasce, tudo muda. É por isso que eu disse que mudaria a vida do presidente do Brasil, mudaria a vida de qualquer pessoa que você pense ser indigna. Onde Jesus nasce, tudo muda. Aquele lugar, aquela estrebaria, foi uma estrebariazinha sem valor até o dia de Jesus nascer lá. A partir do dia que Jesus nasceu naquele lugar, ela nunca mais foi a mesma. Ela entrou para a história. Assim é a nossa vida. Quando Jesus nasce, a gente entra para a história do reino de Deus. A gente nunca mais passa em branco. Nunca mais a gente vive uma história sem sentido. Não, a gente vive uma história com todo o propósito de Deus. E eu sei que Jesus está vivinho da Silva no coração de nós. Mas eu sei também
mensagem desta noite não é você não, é. A mensagem desta noite nos faz pensar um pouco nisso. Eu não tenho capacidade, mas Deus quer que ele nasça. Eu talvez não seja um lugar adequado, talvez esteja impuro, mas ele quer nascer, e quando ele nascer, a impureza vai embora. Eu não sabia o que fazer com Jesus, até a hora dele falar comigo numa noite como essas e dizer: comece a me colocar no lugar melhor que você tiver à sua disposição. Ainda que seja numa manjedoura, se é o melhor lugar, coloque-me nesse melhor lugar. Qual o melhor lugar que você tem hoje para colocar Jesus? Onde é que está o centro da sua vida? Onde está o centro do seu coração? Coloque ele aí. E assim, tudo se transforma e muda. Eu quero orar com vocês. Gostaria que você fizesse também a sua oração pessoal, particular, e falasse com Jesus. Acerca da mensagem desta noite, acerca do que Ele está chamando você para viver, acerca da forma como você entrou e da forma como Ele está transformando você para que a sua saída seja diferente da sua entrada. E embora esse lugar seja um lugar de bênção, onde você é bendito quando entrar e é bendito quando sair, mas talvez, e não apenas talvez, eu creio que existe uma intervenção de Deus aqui hoje, trazendo restaurações para a tua história, para a tua vida. Se houver trevas, a luz vai nascer. Se houver doenças, a cura vai chegar. Se houver necessidades, respostas e suprimentos surgirão. Se houver medo, a paz vai tomar o seu coração. Se houver qualquer cadeia, elas serão quebradas pelo poder de Jesus, pelo poder da sua palavra, pelo poder do nascimento do Rei dos Reis, lá em Belém, e neste lugar, e no nosso coração, e na tua vida, em nome do Senhor Jesus, Pai, confirma as palavras que eu declaro de uma forma profética esta noite na vida dos teus servos. Levanta o caído, alegra o triste, fortalece o cansado, restaura o que está quebrado. Senhor, em nome de Jesus, eu oro e profetizo e declaro provisão sobre o que está escasso, saúde sobre o que está enfermo, libertação sobre o que está preso. Eu declaro hoje, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, eu declaro hoje, porque hoje é um culto de Natal, mas sobretudo é o lugar em que o Senhor se manifesta para fazer aquilo que o Senhor quer e deseja fazer, aquilo que o Senhor planejou fazer antes mesmo da gente começar essa reunião. Senhor, a nossa vida é tua, esse lugar é teu. Toma, Senhor, este lugar, toma o nosso coração. Em nome de Jesus nós oramos. Em nome de Jesus nós oramos.